Tá ouvindo na paz do Senhor? Amém. Glória a Deus, né? E responsabilidade, né? Eu falei assim, você só afronta comigo, né? Mas é um prazer, né? Estar falando da palavra do Senhor. Eu creio que nesses 5 dias, né? O Senhor falou conosco, 4, né? O 5 hoje. E creio que não será diferente, né? O Senhor tem falado aos nossos corações, tem falado a nossa vida, né? Sobre nós nos posicionarmos na presença do Senhor. E essa noite não será diferente, né? Verdade. Eu trouxe aqui uma passagem da Bíblia que ela já é conhecida dos irmãos, mas é uma passagem que nos faz lembrar do poder do Senhor Jesus, né? E se não fosse, né, o poder do Senhor sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui, né? O Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e nos trouxe, né, viver uma vida nova. E eu creio que o Senhor, né, se faz presente aqui esta noite. Amém? Eu já quero convidar os irmãos já a abrir as vossas Bíblias em Marcos 5, a partir do versículo 25. Amém? Marcos 5, a partir do versículo 25. Como eu disse, é uma passagem bem conhecida, né? E que os nossos corações estejam abertos a ouvir a palavra do Senhor esta noite. Irmãos, deixa eu me interromper um minuto. O Hélio está ali. Mas vamos orar. O Hélio teve que sair, a Gisele passou mal. Eu quero orar com você. Tira um minuto, feche seus olhos. Vamos clamar pela vida da Gisele. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, Tu sabes, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, 12 dias clamando. E nós sabemos, ó Pai, que o inimigo tem se levantado, ó Deus, para tirar os seus servos, as suas servas da Tua presença. Então, meu Deus, agora, Senhor, eu repreendo qualquer mal na vida da Gisele. Entra, meu Pai, agora com saúde, Senhor, nos nervos, regulariza a pressão, o que for, Senhor, que estiver causando dores, que estiver causando, meu Pai, um desconforto na vida da Tua serva, meu Pai. Visita ela agora com o Teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós te clamamos, Pai. Vai lá agora, Senhor, nesse instante, dá saúde, traz paz, traz, meu Pai, a restauração da sua saúde. Meu Pai, eu te entrego agora. Tem uma igreja clamando, Senhor, uma igreja intercedendo pela vida da Gisele. Senhor, então vá agora com o teu poder, Espírito Santo. Toca naquele coração, toca na saúde dela, meu Pai, e restaura. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Nós temos que estar orando pelos nossos irmãos, né? Eu creio que o Senhor já visitou, né, nossa irmã Gisele esta noite. E eu creio que o Senhor também irá visitar os nossos corações. Amém? Marcos 5, a partir do versículo 25. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhora. Na verdade, havia piorado. Tinha ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se apenas eu tocar no seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E seus discípulos disseram: veja, a multidão aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem me tocou? E Jesus, porém, continuou a olhar ao seu redor, para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito, e Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a Karen Solange falou aqui, né? Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos filhos, nós somos filhas,
E basta nós apenas tocarmos, né, na veste de Jesus para que nós sejamos curados. Aqui nessa história, né, nessa passagem da Bíblia, aqui nessa passagem a gente vê, né, a mulher do fluxo de sangue. Ela sofreu por 12 anos de uma hemorragia, né, e ela foi 12 anos carregando dor. 12 anos ela tentando ser forte, né, 12 anos tentando, né, tentando não, se escondendo da multidão, porque naquela época, quando a mulher estava, né, no seu período menstrual, ela não podia se expor, né, na multidão, ela não poderia sair do seu lar, não poderia sair de onde ela estava abrigada, porque ela era considerada imunda. E ela ali, ela teve a ousadia de tocar na veste de Jesus, né? E quantas vezes, né, nós estamos na casa do Senhor, e quantas vezes estamos aqui, né, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo louvores, ouvindo a pregação, e nós temos vergonha de sair do nosso lugar para poder vir à frente receber uma oração, para poder vir à frente tocar, né, nas vestes de Jesus. E aqui, irmãos, imagine essa mulher, ela era considerada impura, ela era impedida de participar da sua vida religiosa e ela era socialmente isolada. Então ela estava num sofrimento profundo. E quando a gente traz aqui, né, a cura que Jesus fez na vida dessa mulher, ele não fez só uma cura física, ele fez uma cura espiritual, né? E essa cura espiritual e creio que mental também, né? Porque quando nós passamos por alguma enfermidade, nós passamos por algum sofrimento, a primeira coisa que a gente abala é a nossa mente. A primeira coisa que a gente coloca, né, na nossa mente é que a gente não vai ser curada, é que aquele problema é difícil, é que nós não vamos sair daquele sofrimento que nós estamos, que nós não vamos, né, ter força para lutar contra aquilo que nos impede de estar na casa do Senhor. E essa noite, irmãos, essa passagem é um convite, irmãos, para a gente estar nos prostrando cada vez mais aos pés do Senhor, para a gente estar cada vez mais buscando ao Senhor, porque às vezes a gente não tem uma enfermidade que nos impeça de estar na casa do Senhor, mas a gente tem algum impedimento que nos deixa envergonhados, algum impedimento que nos deixa prostrado, né, aos pés do inimigo, porque o que nos impede de estar na casa do Senhor, né, às vezes a gente sabe que nós não lutamos, né, contra a carne, né, a gente luta contra o mal. E às vezes a gente permite, né, que esse mal ele acaba, né, se acomodando na nossa vida. E essa noite o Senhor está nos dizendo, né, deixa, né, eu curar vocês, né, deixa eu tirar o que te impede de estar na multidão louvando ao Senhor, deixa eu te impede de estar, né, aqui prostrado aos meus pés, né. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que o sofrimento ele vem somente por uma enfermidade. Mas o sofrimento ele vem por luto, o sofrimento vem pelo familiar que não fala com você, o sofrimento vem, né, pelaquela família, né, pelaquele irmão que você tanto prega a palavra do Senhor, que você tanto vai lá e leva a palavra do Senhor e o irmão não está aqui presente. E sabemos que isso é uma luta e essa luta é constante. Eu tenho também na minha família, né, a gente vai, a gente prega a palavra, a gente fala, a gente ora, mas as pessoas têm vergonha de estar seguindo o Evangelho. Elas têm vergonha porque acham que nós vamos ser socialmente excluídos, né? Mas pelo contrário, né? Quando a gente está servindo ao Senhor, o brilho do Senhor ele resplandece sobre as nossas vidas, né? O brilho do Senhor está nos acompanhando aonde nós estamos, né? E aqui, essa mulher, ela vai lá mansamente, né? Ela não faz escândalo, ela não grita, ela não se envergonha, ela vai lá mansamente e toca na orla de Jesus. Quantas vezes estamos no nosso quarto, né? Naquele cantinho de oração que somente o Senhor conhece que está passando no nosso coração. Somente o Senhor conhece o que estamos sofrendo. E estamos ali, né, mansamente falando com o Senhor, mansamente pedindo ao Senhor, né, que faça algo novo na nossa vida, né? E aqui, irmãos, ela apenas creu na palavra, né? Ela apenas ouviu falar que Jesus iria passar entre a multidão. E ali, naquele momento que ela ouviu falar que Jesus iria passar a multidão, ela automaticamente
creu, né? Ela creu que ali estava a salvação dela. E a salvação, né, ela vem primeiro do que a fé, né? A gente sabe que nós somos salvos pela graça de Deus, né? E mediante a salvação e a graça do Senhor que nós temos fé. Às vezes a gente acha que a gente adquire fé porque a gente recebe um milagre. E aquilo que a irmã Thelma falou ontem, né? E eu vi aqui nessa passagem, né? E nós somos, né, igual aquelas pessoas necessitadas, pedindo algo a uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor do que nós. Nós estamos ali esperando que ela nos dê, né? Porque a gente sabe que ela pode dar. E aqui é a mesma coisa, né? Aquela mulher sabia que o Senhor podia curar ela. E ela foi apenas tocar na hora de Jesus, né? E naquele tempo, ela era proibida. Se fosse, se ela fosse pega ali, ela ia sofrer as consequências, né? Na lei do homem, ela era impura. Mas na lei, né, do Senhor, mas pela graça, ela era curada. Pela graça, ela tinha a salvação em Jesus Cristo, né? E quando Jesus, né, fala para ela assim, ó, filha, aqui no versículo 34, né? Jesus lhe diz, filha, a sua fé a curou. Vai em paz e o seu sofrimento acabou. Aqui ele chama ela de filha, né? E quando a gente é filha, a gente é pertencente a uma família. E é aquilo que a Ana Solange falou, né? Nós somos filhos, né, irmãos? Nós somos filhos. E qual é o filho, né, que pede ao pai algo e o pai nega? Mesmo que a gente não tenha condição de dar, a gente faz o esforço, mas a gente dá. E aquela palavra, irmãos, não curou somente o corpo dela, curou a sua identidade, porque a identidade dela estava escondida. Ninguém conhecia aquela mulher, mesmo que na Bíblia não menciona o nome daquela mulher, porque ela estava sem uma identidade. E quando nós somos curados, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos prostramos diante do pé de Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Nós recebemos a identidade de filhos de Deus, né? E ela também, ela curou a sua história. Quantas histórias, né, nós temos, né? Quantas situações nós passamos, quantas dificuldades nós encontramos, e o Senhor, Ele muda a nossa história. Não há nada, irmãos, nada impossível a Deus. Você pode ler a Bíblia do começo ao fim. Aqui na palavra do Senhor, né, nos afirma todos os dias, né, que não há nada impossível ao Senhor. Ele cura a nossa história. Se a gente tem uma história, né, de dependência, uma história de luta, uma história de enfermidade, uma história de desemprego, de desunião na família, o Senhor cura qualquer história, né? E o Senhor também, Ele cura o coração cansado. Imagina essa mulher, 12 anos sofrendo. Às vezes a gente sente uma dor de cabeça, a gente sente um mal-estar e aquilo já nos incomoda, já nos deixa entristecidos. Nosso coração já não tem mais alegria. Eu passei por uma dor de cabeça, eu fiquei 2 dias, irmãos, que são pela misericórdia. Quanto mais eu tomava medicação, mais eu ficava com dor de cabeça, né? E aquilo foi entristecendo meu coração. Fiquei tão entristecida que a médica precisou me dar um calmante, para ver se eu abaixava a minha ansiedade, né? E aqui o Senhor nos mostra, né, que Ele curou o coração cansado. Se o seu coração, irmão, está cansado esta noite, está dizendo, eu não aguento mais passar por essa luta, eu não aguento mais passar por essa enfermidade, eu não aguento mais ver a minha família da forma que está, entregue na mão do Senhor, porque Ele está falando, eu vou curar o seu coração. Glória a Deus! Eu vou curar a sua família, eu vou curar a sua história e eu vou curar a sua identidade. E Jesus, só que eu falei, né, Ele não cura apenas fisicamente, né? Ele cura e restaura espiritualmente e socialmente. E esta noite eu convido os irmãos, né, a entregar verdadeiramente o seu coração ao Senhor. Esta noite é uma noite de Santa Ceia, é aquela noite em que a gente lembra, né, o sacrifício que foi feito na cruz, o sacrifício da salvação pela nossa vida. E aqui eu trouxe essa passagem da Bíblia para a gente lembrar, né, que muitas vezes, né, basta a gente tocar na hora de Jesus, basta nós reconhecermos a
sua posição na frente do Senhor. Porque aqui, ó, a mulher do fluxo do sangue, ela corria até o risco dela ser apedrejada pela multidão. E ela teve o posicionamento de falar: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem está a minha fé. Eu sei que se eu tocar na veste de Jesus, eu serei curada. E isso que nós temos que guardar em nosso coração. Que muitas vezes, nós estamos aqui no 5º dia da campanha, nós estamos no mês de janeiro, e nós estamos apenas começando o ano. E sabemos que no decorrer dessa caminhada com Jesus, muita coisa vai acontecer. Glória a vai Deus. entristecer o nosso coração, para nos envergonhar, porque nós não estamos impedidos de sermos envergonhados, né? De deixar de ter alguma contenda na família, porque isso é natural, porque nós somos seres humanos e temos opiniões diferentes um do outro, né? Mas nós temos que ter o coração perdoador. Quando você tem o coração perdoador, não há nada, né, que afaste você do seu irmão, não há nada que afaste você da sua família, não há nada que afaste você do seu próximo. E aqui, irmãos, essa passagem é que a gente tem que guardar no decorrer desse ano, né? Que nós vamos ter o posicionamento de filhos e filhas de Cristo. Porque o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos libertou. Nós já fomos resgatados lá do lamaçal do pecado, da vergonha, da derrota, da enfermidade, da calúnia. Nós já fomos resgatados. E nós temos que ter o quê? A posição de servir ao Senhor, né? E aqui também a salvação, ela vem pela graça, né? O nosso tema da campanha é por que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? E o dom de Deus, né? Ele já nos deu, né? O Senhor já entregou o seu Filho para que nós sejamos perdoados, né? A graça do Senhor já está sobre as nossas vidas, né? A salvação do Senhor já está sobre as nossas vidas. Basta, é aquilo que o pastor Dando fala, né? Basta nós erguermos as nossas mãos, né? Estendermos as nossas mãos e falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, faz a sua vontade na minha vida, né? E a cura, irmãos, a cura, né? E a salvação, ela vem pela graça. E ela é acessada pela nossa fé. Aqui na passagem, né? Segundo a lei, que eu disse para vocês, né? Segundo a lei, a mulher do fluxo do sangue, ela poderia contaminar Jesus ao tocá-lo, mas na graça é Jesus que purifica ela. Muitas vezes, né, pela lei do homem, a gente pode ser envergonhado, mas pela lei do Senhor nós somos justificados. E vamos assim, né, continuar confiando no Senhor, continuar confiando, né, que o Senhor, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele restaura, Ele faz maravilha pelas nossas vidas. Eu e o Evangelho foi visitar uma determinada pessoa e a gente vai levar a palavra, né, para as pessoas. E a pessoa já conhece a palavra do Senhor. Ela vê a palavra do Senhor transparecendo nas nossas vidas. E às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, a gente leva a palavra e fala: você aceita Jesus, né? Aceita, né, estar conosco nos cultos, aceita aprender um pouco mais da palavra. Daí a pessoa diz: eu vou tentar conhecer. Isso é tão difícil, né, irmãos? Isso é tão difícil porque assim a gente sabe que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. E quantas pessoas estão precisando dessa transformação, precisando dessa cura, precisando dessa libertação e não tem vontade, não tem desejo de conhecer ao Senhor, de tocar na veste dele, né? E o Silvano fala assim, é que a luta é muito grande, irmãos. Você abandonar o seu eu, você abandonar o seu ego, você abandonar a sua posição, que muitas vezes a gente acha que a nossa posição social, que a nossa classe social, a minha postura, né, perante as outras pessoas, vai deixar de fazer efeito. Mas pelo contrário, vai ter um efeito muito maior. Porque as pessoas têm a visão, e é o que eu sempre converso com o Gano, de quando nós estamos na presença do Senhor, nós não somos alegres. Pelo contrário, irmãos, nós somos um povo alegre. Nós somos um povo escolhido do
Senhor, nós temos que transparecer essa alegria, né? Transparecer esse amor do Senhor. E as pessoas às vezes ficam com preconceito de servir ao Senhor, porque acham, como que aquela meu familiar não vai me ver socialmente? Como que eu vou estar na roda dos meus amigos, sendo que eu vou para a igreja? Né? Como que eu vou estar na roda lá no meu emprego, onde está aquele grupinho lá fazendo uma piadinha um pouquinho mais apimentada? Como que eles vão me ver? E aqui, irmãos, é o Senhor, né? O Senhor que transforma, o Senhor que liberta, o Senhor que restaura. E nós temos que estar posicionados. Nós não temos que permitir que nada nos afaste da presença do Senhor. E essa mulher aqui é um exemplo de fé. Porque imagine, se fosse na época de hoje, você tivesse que sair da sua casa, passar pelo meio de uma multidão, sabendo que você corria até o risco de ser apedrejada, sabendo que você corria o risco de apanhar, de ser pega pela lei, porque você estava sendo impuro, estava tocando em outro homem, né? Estava tocando no Senhor Jesus. Você teria coragem de sair da sua casa? Você teria coragem de abandonar o seu eu para estar tocando na ordem de Jesus? Quantos de nós teríamos medo de sair na rua? Quantos de nós teríamos medo, né, de sofrer as consequências de apenas tocar em Jesus? E o Senhor nos faz essa noite um convite, irmãos. Vamos abandonar o nosso eu. Vamos abandonar o nosso ego. Vamos abandonar o que nos impede de estar na presença do Senhor, né? O que é aquilo que você acha que é uma amarra, que você não consegue largar, que você não consegue abandonar, que está te prendendo. Vamos abandonar isso e estar firme na presença do Senhor. Porque nós temos hoje, né, esta noite, né, noite de Santa Ceia, nós temos um encontro com Cristo, né? Nós temos um encontro com Cristo mediante a fé. Porque se estamos aqui, irmãos, é porque nós temos fé. Nós temos fé e nós acreditamos, né, que o Senhor Jesus já nos salvou. Que o Senhor Jesus já nos lavou de todo o pecado, de toda a angústia, de todo o mal que a gente tinha anteriormente. O velho homem morreu, irmãos. O velho homem nós temos que deixar lá em 2025, se ele ainda estava presente na sua vida. Agora em 2026 vamos ser uma nova criatura, uma criatura transformada pela palavra do Senhor, uma criatura restaurada pela graça de Deus, né? Vamos estar com as nossas mãos estendidas, irmãos, e vamos confiar que sem Deus nós não somos nada. Porque às vezes a gente acha que a gente é tudo, que a gente consegue tudo, mas sem Deus a gente não consegue nada. Sem Deus nós não somos nada. E às vezes a gente precisa apenas de ouvir a palavra do Senhor. A gente às vezes precisa apenas do consolo que vem da voz do Senhor. Naquele momento que você está no seu quarto, você acha que ninguém está te escutando. O Senhor manda te falar esta noite: eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo, irmão. Eu estou aqui presente, irmão. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Não permita que nada este ano de 2016 te afaste da presença do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós não temos coragem nem de falar para o Senhor aquilo que aflige o nosso coração. Nós não temos nem coragem de nos prostrar e falar: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti, e esse pecado tem me afastado da tua presença. E o Senhor esta noite convida os irmãos, né, a se entregar verdadeiramente para Ele. Você não precisa contar para o seu irmão que te afasta da presença do Senhor. Você não precisa contar para o seu parente o que caiu e você não consegue levantar. Você precisa contar para o Senhor. Basta você contar para o Senhor que o Senhor está aqui, com os ouvidos atentos a ouvir o que você tem a nos dizer, né? A dizer para Ele. Então, irmãos, nesta noite, né, que nós vamos ceiar, aqui nós não vamos tocar na veste de Jesus pessoalmente, né? Mas nós vamos tocar na veste de Jesus pela sua graça, né? No partir do pão vamos lembrar, né, o corpo que foi entregue. Imagine você dar ao seu filho, né, para ser crucificado, para ser apedrejado, para ser chicoteado. Você teria coragem disso? E Deus fez isso por nós, né? E quando nós, né, vamos tomar o cálice, vamos lembrar do sangue que foi derramado na cruz. Irmãos, estamos aqui esta noite porque nós fomos, né, alcançados pela graça de Deus, né?
E essa Santa Ceia é um convite, irmãos, para a gente deixar o velho homem para trás e ser nova criatura. Para a gente se posicionar na presença do Senhor, irmãos. Se posicionar como soldado mesmo, porque nós vamos ter luta, vamos passar por batalhas, porque foi que nem eu falei, né? Nós somos seres humanos. E aqui na terra, né, a palavra do Senhor já diz que nós, né, teremos lutas, teremos guerra, teremos aflições, mas o Senhor já nos resgatou do pecado, né? Se a gente entregar a nossa vida para o Senhor e confiar plenamente nele, qualquer luta que o Senhor passar, ele estará contigo, irmãos. Qualquer luta que você enfrentar, o Senhor está contigo. Glória a Deus! Tem uma causa de auxílio, basta a gente apenas pensar que o Senhor está comigo. Ou na hora que você sair da sua casa, você fala: Senhor, vai na minha frente. Acampa teus anjos ao redor daquele lugar onde eu estarei. Vai comigo, Senhor, vai guiando os meus ouvidos, vai guiando a minha voz, vai guiando o meu falar, vai guiando o meu pensar. Porque se a gente estiver com os nossos ouvidos, né, atento à palavra do Senhor, irmãos, nós não vamos vacilar. Estar atento. Os nossos ouvidos e os nossos olhos, né? Os nossos olhos têm que ver coisas boas, né? A palavra do Senhor, esse ano a gente entregou, né, no começo da campanha, um plano de leitura bíblica. Porque isso aí, irmãos, é para a gente se fortalecer, porque a Bíblia é nossa espada, irmãos. Se a gente entregar nossas causas na mão do Senhor e a gente dobrar o nosso joelho e ler a palavra do Senhor, aqui está aquilo que você precisa. Você não precisa falar para o seu irmão, você não precisa pedir conselho para o seu irmão, porque muitas vezes, né, por mais que seja da boa vontade do irmão, porque a gente sabe que às vezes a gente tem uma boa vontade de ajudar o outro, mas o nosso entendimento é diferente do entendimento de Jesus. Às vezes a gente, eu estudo psicologia, então a gente sabe que a gente não pode deixar as nossas emoções tomar conta, né? Por isso que a gente não pode atender o parente, nem conhecido. Porque se está uma briga, por exemplo, se a minha irmã está brigando com o esposo dela, eu vou falar: larga ele, está te prejudicando, está te atormentando, deixa ele para lá. Mas é isso que a palavra do Senhor diz, né? A palavra do Senhor nos diz isso, né? Então nós temos que também tomar cuidado para quem a gente conta os nossos problemas. Porque aquele irmão, às vezes, tem a boa vontade porque ele te conhece, porque ele sabe do seu coração, ele sabe o que você está passando, mas às vezes o conselho dele não é o melhor. O melhor conselho que você tem para ouvir a palavra do Senhor é você chegar no seu quarto, você dobrar o joelho e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou passando por essa causa, Senhor. O Senhor sabe o quanto isso está afetando o meu coração, o quanto isso está afetando a minha mente, o quanto isso está me desestabilizando. Então fala comigo, Senhor, e o Senhor vai falar com você, irmão. Creia que o Senhor vai falar com você. Basta você ouvir a palavra do Senhor. Então, irmãos, que nós iremos essa noite lembrar, né? No partir do pão e no beber do cálice, o sacrifício que foi feito na cruz, né? E que nós devemos ter, né, esse exemplo de fé aqui da mulher do fluxo de sangue, porque não é fácil você se sentir envergonhada, você ser humilhada, você ser escorraçada dos lugares, né? Porque você é considerada uma pessoa impura, e você ter a coragem de falar: eu vou tocar na veste de Jesus, porque lá está a minha salvação, lá está a minha cura, lá está a minha libertação. Então vamos ter esse posicionamento, irmão. Não vamos permitir que no ano de 2026 ninguém venha nos diminuir, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor Altíssimo. Nós somos filhos daquele que morreu na cruz para nos salvar e já nos levou do pecado. Não permita que a culpa venha tocar o seu coração. Não permita que o pecado venha se lançar sobre a sua vida. Não permita que nada venha te tirar da presença do Senhor, porque o único que nos justifica é o Senhor Jesus Cristo. Qualquer um pode apontar o dedo para você e falar qualquer coisa, mas o Senhor é que te justifica. O Senhor que está aqui por você, irmãos, e Ele que guerreia as suas guerras. Não é o seu irmão do lado, não é aquele que aponta o dedo para você te acusando, não é aquele que lança palavras de maldição sobre a sua vida, mas é o Senhor que abençoa o seu caminhar e o seu deitar e o seu levantar. Então, irmãos, nessa noite de Santa Ceia, né, se há algum impedimento esta noite, irmãos, lança aos pés do Senhor Jesus. Não deixe de ceiar, porque nós já fomos salvos, irmãos. O Senhor já salvou os nossos pecados, já tirou as nossas culpas, e esta noite Ele convida os irmãos a cearem. Amém? As palmas ao Senhor Jesus. Eu já quero dar uma palavra.
verso